também que o meu choro é sincero, porém não tenho. Anunciação. Estando Maria ocupada com seus afazeres em sua humilde casa, de repente é surpreendida pelo anjo Gabriel. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Não entendo. Não precisa ter medo, mas você é a mãe do Salvador. Mas como será possível se eu não conheço homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Por quem fez tudo, Deus Pai eterno, onipotente. Maria e José, procurando o menino Jesus, o encontra no templo, assentado ao meio dos doutores da lei. Filho, teu pai e eu estávamos ansiosos à tua procura. Por que me procurava? Não sabeis que me convém tratar de negócio de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhes tinha dito. Jesus desceu então com os pais para Nazaré e era obediente a eles. E o menino crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e das pessoas. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordens em teu nome, e eles te tomarão pelo braço, para que não tropeces em alguma pedra. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja todo o mundo e o seu esplendor. Tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus ficou durante 40 dias no deserto, sendo tentado pelo Satanás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. A escolha dos discípulos. Enquanto caminhava na beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes. Todos imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus.
se abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que meu barco eu te nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Mais adiante, um leproso se prostra com o rosto em terra, dizendo: Senhor, Senhor, se quiseres, pode me limpar dessa lepra. Eu quero ser limpo. Vá e mostre aos sacerdotes. Meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco dessa água. Como, tu sendo judeu, pede a mim, que sou samaritana, água para beber? Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você dele receberia água viva. Senhor, vejo que não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Ou será que é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, também seus filhos e seu gado? Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Senhor, dê-me desta água para eu beber, para que eu nunca mais tenha sede e nem precise vir aqui tirar água. Vai e chame seu marido. Não tenho marido. Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que devemos adorar. Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em lugar algum. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, há de vir, e quando ele vier, nos explicará tudo. Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que disse tudo que eu já tenho feito. Será que ele é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E a mulher adúltera. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. Os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. E puseram-na no meio do ministério. Um deles disse: a nossa lei nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que me dizes? Não tens resposta? Nós devemos ou não devemos apedrejar esta mulher? Ela é ou não é adúltera? Aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Onde estão eles, mulher? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Partindo daí, Jesus foi às proximidades do mar da Galileia, e numerosas multidões foram a ele, levando consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. Jesus os curou e a multidão ficou maravilhada. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito.
a conspiração. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, também chamado Páscoa. Os principais sacerdotes e escribas planejavam como matariam Jesus, o homem a quem chamavam o Nazareno, que difundia as ideias perigosas entre o povo e conquistava muitos seguidores. Por isso, temiam que ele pudesse dar origem a uma revolta entre os judeus por suas ideias. O diabo já havia levado Judas a entregar. Judas, de sobrenome Iscariotes, era um dos 12 discípulos de Jesus. E foi Judas a ter com os sacerdotes a respeito de como o entregaria. Judas entra no salão entre os sacerdotes e anuncia: aquele a quem beijar-lhe a face é o homem a quem procura. Serás recompensado por isso. 30 moedas seriam suficientes? Sem dúvidas. Todos caminham, conversando entre si, com Jesus e entre eles. Desejei muito cear essa Páscoa com vocês, antes que eu padeça, porque desta ceia eu não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino dos céus. Porém, um de vocês há de me trair. Serei eu, Senhor. É um dos 12 que põe a mão no mesmo prato comigo. Serei eu, mestre? Tu estás dizendo, pois vá, faça o que tiver que ser. Comam todos, pois esse é o meu corpo que será entregue por vós.
Este vinho que bebem é o meu sangue, que por todos será derramado, pela nova e definitiva aliança, para que sejam redimidos todos os seus pecados. Façam isso sempre, para que se lembrem de mim. Após a ceia, eles se retiram silenciosamente e dirigem-se ao Monte das Oliveiras. No Horto das Oliveiras. Esta noite todos vocês me deixarão, quando eu for aprisionado, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Eu não, mestre. Irei contigo até o fim, se necessário. Pedro, entendo que queres me seguir. Porém, antes mesmo que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Nunca! Irei contigo até o fim. Tendo chegado ao lugar chamado Getsemane, Jesus pediu a seus discípulos que se sentassem e o esperassem enquanto ele ia orar. Também pediu a Pedro, a Tiago e a João que o acompanhassem. Minha alma está dolorida e triste. Fiquem aqui e vigiem. Os 3 discípulos observam à distância, enquanto Jesus prostra-se sobre uma rocha e começa a orar, sentindo muita dor. E tristeza. Pai, sei que para ti todas as coisas são possíveis, pois afasta de mim esse cálice, mas que a sua vontade prevaleça e não a minha. Nesse momento, um anjo surge e se posiciona próximo a Jesus, pondo as mãos em seu ombro, confortando-o. Logo após, Jesus se levanta e dirige-se até onde estavam os 3 discípulos que dormiam. Acordem! Não podem vigiar nem por 1 hora?
Agora levantem, pois é chegada a hora em que serei entregue. Enquanto eles se levantam e partem, surgem vários soldados do templo, juntamente com os acusadores, trazendo lanças e tochas. Judas à frente se aproxima de Jesus e sauda com um beijo. Mestre, Judas, com um beijo traístes o Filho do Homem? Os soldados avançam sobre Jesus para prender. Mas Pedro, durante a agitação, pega a espada e corta a orelha de um dos soldados, que grita ajoelhando-se. Pedro, de sua espada, Pedro. Não vês que beberei agora o cálice que meu pai me deu? Jesus, aproximando-se do soldado ferido, toca a orelha mutilada, curando-a. Depois disso, Jesus é amarrado e levado a Anás. Maria, a mãe de Jesus, acorda assustada. Então Maria Madalena diz: O que foi, Maria? Escuta, escuta. Porque esta noite é tão diferente de qualquer outra. Nisso, João chega correndo e diz: Mulheres, mulheres, eles prenderam Jesus, vamos! Os três saem às pressas e acompanham tudo de longe. Jesus é levado ao sumo sacerdote, acompanhado de seus acusadores, e Pedro acompanhava à distância. Chegaram ao recinto do sumo sacerdote, que os esperava. Jesus então é levado primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, que naquela época era sumo sacerdote. Levavam várias acusações contra Jesus, mas a maioria de coisas infundadas. Porém, eles precisavam de acusações fortes que o levassem à morte. E por isso, escolheram as mais coerentes para apresentar. Então, tu és o que dizem espalhar falsas doutrinas e conquistar seguidores? O que andas a pregar? Eu ensinei nas sinagogas e no templo, aonde todos puderam me ouvir. Para que perguntas a mim? Basta que perguntem aos que já me ouviram, e eles darão o testemunho. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se falei mal, diga-me aonde falei mal. Agora, se falei bem, por que me bates? Sem ter mais a perguntar, Anás encaminha-o a Caifás, seu genro, que era sumo sacerdote mandatário. Seus delatores ainda queriam relatar todas as acusações que haviam elaborado contra Jesus.
negação de Pedro. Pedro acompanhava tudo de longe. Do lado de fora, aquecia-se uma fogueira, junto aos servos do sumo sacerdote. Mas ele não esperava ser reconhecido tão facilmente. Não é você um dos discípulos de Jesus? Não, nem sequer eu conheço. Eu o vi no horto. Ele está com Jesus. Feriu meu primo Malco. Engana-te. Nunca estive com aquele homem antes. Sem dúvida, estava com ele. Vejam como ele fala. É Galileu. Vocês não sabem o que estão falando. Bem que ele disse, não, não, ele disse que eu ia negá-lo antes que o galo cantasse. Não, eu neguei o meu Senhor, não, não. Jesus e a comitiva de acusadores se apresentam a Caifás, o sumo sacerdote, que controlava o templo e as ações de todos os que viviam sob o seu domínio. Para que trazem esse homem aqui? Ele diz que vai derrubar o templo e o reconstruirá em 3 dias. Além de outras blasfêmias, diz também ser o Filho de Deus. Blasfemador! Esse homem é mentiroso! Prendam-no! Prendam-no! Nada respondes? De que te acusam? Diga-me então, tu és ou não o Filho de Deus? Eu sou. E verás ainda o Filho do Homem assentado à sua direita e vindo sobre as nuvens dos céus. Mentira! É mentira! Pois bem, não precisamos mais de testemunho. Ouçam o que ele diz. O que parece isso a vocês? Todos começam a agredi-lo, com pontapés, chutes e açoitadas. Pôncio Pilato era o governador da Judeia e representante de Roma. Neste período, toda a Judeia era a província romana e o governador estava à frente de todas as decisões econômicas e judiciais. Por isso, acharam por bem levar Jesus a Pilatos, já que apenas Roma poderia condenar alguém à morte. E eles queriam isso para Jesus a qualquer preço. Os soldados e os delatores com Jesus aguardam no palácio, enquanto Pilatos adentra o recinto, juntamente com sua esposa Cláudia. Sua esposa Cláudia.
Que acusação me traz desse homem? Achamos ele difamando nossa nação, dizendo que não devemos pagar tributos a César, e dizendo-se ele, o Cristo Rei. Silêncio! Silêncio! Tu és o rei dos judeus? Tu estás dizendo. Isso me preocupa, pois aqui já temos César como nosso rei. Não vejo culpa alguma neste homem. Mas ele incita o povo espalhando sua blasfêmia por toda a Judeia. Começou desde a Galileia até aqui. Tu lamentarás profundamente se deixar este homem perverso sair livre. Espere! Silêncio! Silêncio! Espere! Ele é Galileu? Pois então está sob a jurisdição de Herodes. Leve-o até ele e ele saberá o que fazer com Galileu. O arrependimento de Judas. Judas há muito já se via contrariado, vendo as consequências que seu ato causava ao mestre. Arrependido, procura pelos sacerdotes e anciãos para devolver as 30 moedas e tentar reverter a situação. Pequei, entregando o inocente à morte. Aqui estão as moedas que me deram. Tire-o daquele suplício. Nada mais podemos fazer. Isso agora é com você. Ele é inocente. O erro foi meu. Pois assuma as consequências dos seus atos. Judas atira as moedas aos pés dos anciãos. Se retira atordoado, rumo a um campo. No meio do caminho é surpreendido pelo anjo da morte, que lhe entrega uma corda feita uma forca. Com ela, Judas se enforca no galho de uma árvore próxima. Herodes recebe Jesus. Conforme a ordem de Pilatos, Jesus é conduzido à presença de Herodes, que comandava a Galileia e que seria, portanto, o juiz de seu destino. Ao saber que receberia Jesus, Herodes ficou muito contente, pois há muito tempo tinha curiosidade em conhecê-lo e ver de perto seus prodígios. Jesus adentra uma sala, adornada com pessoas bebendo vinho e sorrindo. Herodes surge correndo, ansioso e sorridente. Há quanto tempo aguardo para vê-lo, Jesus? Jesus? Você é Jesus? Eu imaginava alguém um pouco mais grandioso. Mas vamos, me mostre o que sabes fazer. Este homem incita o povo, ele se diz rei e blasfema contra Deus e nossas doutrinas. Silêncio! Você tem mesmo o poder de curar, como dizem? Pode me fazer um sinal grandioso para que eu possa ver? Nada tens a me dizer? Não fazes nada de extraordinário, nem um simples milagre? Rei dos judeus, só tomou meu tempo. É uma piada, um lunático, tire-o daqui. Então decidiram que o melhor seria levá-lo mesmo a Pilatos. Tão determinados estavam em condená-lo à morte. Depois disso,
Herodes e Pilatos se tornaram amigos, pois até então havia inimizade entre eles. O dilema de Pilatos. Não foi a surpresa de Pilatos ao ver que Herodes o enviaria de volta. Não havia saída. A decisão estava mesmo em suas mãos. Ele sabia do forte desejo dos acusadores de verem Jesus morto. Sabia também da influência que esses homens tinham sobre o povo. Jesus era uma ameaça para aqueles homens. E estes, se não atendidos por Roma, se tornariam uma ameaça para Pilatos, que não se sustentaria no cargo de governador, caso houvesse uma revolta entre o povo judeu. Pilatos precisaria, neste momento, de muita desenvoltura, mas não queria condenar um inocente, como no tempo da Páscoa, em comemoração, costumavam soltar um prisioneiro. Pilatos utilizou desse artifício para tentar libertar Jesus. E então, és mesmo o rei dos judeus? Dizes isso por você ou ouviste o que os outros te contaram? Ora, e por acaso, eu sou judeu? Tua própria nação e teu povo te entregaram a mim. O que fizestes? Que reino é esse que dizem? Meu reino não é desse mundo. Se assim fosse, meus servos não permitiriam que eu fosse entregue aos judeus. Espere, então és mesmo o rei. Tu estás dizendo que sou rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, pois todo aquele que é da verdade me escuta. Verdade? Que verdade? Parece que nem mesmo Herodes viu culpa neste homem, pois também não vejo. Por isso vou castigá-lo e soltá-lo, como é de costume de vosso povo na festa de Páscoa. Barrabás era um dos rebeldes que lutava contra os romanos e que havia sido preso por participar de uma rebelião onde um soldado foi morto. Mas Pilatos tinha preferência em soltar Jesus, porém precisava persuadir o povo a aceitar. Cláudia, a mulher de Pilatos, já havia tido um sonho, que recebeu uma mensagem sobre a inocência de Jesus, relatando o sonho ao esposo. Pediu a ele que o libertasse. Pilatos sabia que seja qual fosse sua decisão, esta seria muito difícil. Dessa forma, ordenou então aos soldados que aceitassem Jesus, para assim ganhar tempo e tentar comover os seus acusadores e então poder libertá-lo. Os soldados, após o açoitarem e o maltratarem, teceram uma coroa de espinhos e cravaram sobre sua cabeça. Depois, improvisaram um manto vermelho que jogaram sobre seus ombros. Feito isso, se ajoelharam diante dele como chacota, ao mesmo tempo em que cuspiam em sua face e davam-lhe bofetões. Só assim o levaram de volta a Pilatos.
isso, homem! Silêncio! Façam isso vocês, pois não vejo nele crime algum. Mas nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, pois se fez rei. Se o soltares, não será amigo de César, pois qualquer um que se faz rei é contra César. Silêncio! Silêncio! De onde és tu? Não me dizes nada? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar? Não terias poder algum sobre mim, se esse não lhe fosse dado do alto. Mas quem me entregou a ti, tem maior pecado. Eis o vosso rei! Querem que seu rei seja crucificado? Tragam-me água! Saia! Saia! Estou inocente do sangue desse justo. Que isso fique bem claro. Barrabás é libertado e sai entre a multidão que aclama e aplaude. E Jesus é levado para ser crucificado. Começa a caminhada de Jesus rumo ao Monte Gólgota, que significa o lugar da caveira. Naquele local, ele será crucificado. Jesus parece bastante cansado e de repente cai com o peso da cruz. Simão Cirineu vem caminhando em direção contrária ao cortejo. Os soldados o chamam. Ei! Venho do trabalho do campo, estou indo para minha casa. Não como? Pois bem, eu ajudo, mas estou constrangido. Levante! Pegue sua cruz! Vamos! Vamos! Levante! O Cirineu começa a carregar a cruz junto a Jesus. Acompanha bastante debilitado e cansado. Logo, eles encontram algumas mulheres que choram e batem no peito. Meu Senhor! Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vós mesmas e por vossos filhos, pois haverá um dia em que dirão: bem-aventurados os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Dispensado o Cirineu de carregar a cruz, Jesus arretou e volta a carregar a cruz e ser espancado. Nesse momento, ele tropeça e cai novamente. Uma mulher se aproxima e enxuga seu rosto, sendo logo retirada pelos soldados. O semblante de Jesus fica estampado no tecido.
para chegar até Ele. A mãe de Jesus, com o coração aflito, pode apenas assistir ao sofrimento que impuseram sobre seu filho. O breve encontro, de poucas palavras, foi a despedida. Meu filho, meu amado filho. Minha mãe, querida mãe, veja, eu renovo todas as coisas. Hoje não acabou, por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Chegaram ao Monte Gólgota, onde Jesus e mais 2 ladrões seriam crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo. O povo permanecia ali, olhando tudo, enquanto alguns caçoavam de Jesus. Yeshua, tu és. Perdoa-lhes, Pai, pois eles não sabem o que fazem. A outro salvou, por que não salva-te a ti mesmo? Tu, que destrói o templo e o reedifica em 3 dias. Se és mesmo filho de Deus, desça da cruz.
salva-se. Desça agora dessa cruz para que acreditemos em ti. No alto da cruz, Pilato fez de próprio punho uma inscrição que dizia: Jesus Nazareno, o ímpio, rei dos judeus. Um dos ladrões que estavam a seu lado também começou a desafiá-lo. Se tu é mesmo filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós! Desça dessa cruz! Nem mesmo nesta hora, tendo o mesmo suplício, temes a Deus? Nós sim merecemos passar por isso, mas este homem era justo. Senhor, lembre-se de mim quando entrar em teu reino. Tenha certeza, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Maria, a mãe de Jesus, João e outros discípulos encontravam-se próximo à cruz. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Carne da minha carne, coração do meu coração, filho, deixa-me morrer contigo. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Pai, meu pai, por que me abandonaste? Como ele pôde suportar a tudo isso? Nenhum homem poderia. Tenho sede. Um dos soldados, juntamente com os outros soldados romanos, tinha entre eles e seus mantimentos uma solução feita de vinagre e outras misturas de plantas, utilizadas como anestésico, para que fosse aliviada as dores. Foi isso que levaram à boca de Jesus. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. De fato, este homem era justo. Então, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. A terra tremeu. As pedras se racharam. Também abriram-se vários sepulcros, e muitos corpos de santos foram ressuscitados. Os judeus, para que não ficassem corpos vivos na cruz no dia do sábado, pediram que as pernas dos crucificados fossem quebradas, para que assim abreviassem suas mortes.
Mas, ao verem que Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Porém, um dos soldados transpassou-lhe a lança no lado, de onde jorraram sangue e água. Um homem rico, chamado José de Arimateia, que seguia Jesus secretamente por medo dos judeus, requisitou o corpo a Pilatos para sepultá-lo. E Pilatos consentiu. Então tiveram a permissão para retirar o corpo de Jesus da cruz e dar-lhe um repouso em um sepulcro. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor personal. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor personal. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. Colocar o corpo de Jesus no colo de sua mãe, que chora. Me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço Após prepararem o corpo de Jesus, envolvendo em lençóis perfumados, levaram-no para um sepulcro novo, pertencente a José de Arimateia, onde ninguém ainda havia sido sepultado. me formar, fechando a porta do sepulcro com uma enorme pedra, Pilatos ordenou que soldados ficassem de guarda às portas do sepulcro de Jesus por 3 dias. Fez isso a pedido do sumo sacerdote doutor Isalí, que temia que o corpo fosse furtado pelos discípulos, e assim dissesse que de fato ele teria ressuscitado no 3º dia, como profetizado.
E lá os soldados ficaram até o fim daquele sábado, quando o primeiro dia da semana já se despontava. Os soldados de Roma estão de guarda, em frente ao sepulcro. Logo, um enorme estrondo faz, com que os soldados se assustem e fiquem como paralisados. A ressurreição no primeiro dia da semana, ainda antes do nascer do sol, Maria Madalena se dirigia ao sepulcro, levando aromas para ungir o corpo de Jesus, juntamente com outras duas mulheres. Mas, ao chegar ao local, uma surpresa a esperava. Onde está? Onde está? Roubaram o corpo do meu Senhor. Vejam, vejam. Vamos avisar os outros. Venham. Ele não está. Vamos ao sepulcro. Ele não estava lá. Roubaram o corpo do meu Senhor. Maria Madalena fez como Jesus havia pedido, avisou aos outros que Jesus havia ressuscitado e falado com ele, e que todos os 11 se dirigissem à Galileia para terem com ele. Eles para lá se dirigiam, e o Senhor apareceu para eles. Foi-me dado todo o poder do alto, no céu e na terra. Vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não nos deixe, Senhor! Não nos deixe, Senhor! Estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos.
Muito obrigado pela participação de todos vocês. Que Deus abençoe essa Semana Santa, seja realmente abençoada para todos nós, onde nós possamos viver o amor, a doação, o serviço, através do exemplo e testemunho do nosso próprio Jesus. Obrigado pela participação, obrigado a todos que colaboraram, a todos que ajudaram. Que Deus nos conceda uma boa noite, uma noite tranquila. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. É tudo que tem.